Todos os grupos espíritas, eles precisam trabalhar dentro da mediúnica com esses fiéis. E com uma pergunta: o que você faria se descobrisse que não é médium? Não, porque tem gente que se desespera. Tem gente que acabou o centro espírita para ela. Tem gente que vai embora. Porque a pessoa só quer ser médium. E quando não é? E quando a gente começa a fazer o processo de mudança e descobre que a pessoa não é médium. E aí a gente honestamente vai ter que sentar com a pessoa e dizer: meu irmão, você vai precisar servir em outra atividade. E eu quero já avisar para vocês que não tem bom. A pessoa fica chateada, a pessoa fica melindrada, a pessoa fica com raiva e muita gente vai embora. Para que eles venham nos dizer o que está acontecendo, por que essa pessoa está sendo perseguida, por que essa pessoa está sofrendo tanto, o que está havendo com ela. Então isso é ciência, isso é investigação. Isso não é só, aspas, ajudar o irmãozinho, como era comum as pessoas imaginarem que a mediúnica era para isso. Eu ajudar o irmãozinho, você tem certeza que você tem potencial para ajudar os espíritos? Eu acho que nós precisamos ser muito mais ajudados do que ajudá-los. Eu acho que a gente está no mesmo barco dos obsessores. Porque nós também somos criaturas humanas cheias de defeitos. É outro pressuposto que a gente tem que partir. Quando eu falar de doutrinação, eu vou dar ênfase a isso. Mas, primeiramente, a doutrina é trina. Em segundo ponto, transformar as mediúnicas em laboratórios. As mediúnicas são laboratórios. Elas não são lugares em que a gente vai ficar para sempre lá dentro. Elas não são lugares em que a gente entrou e pronto, somos médiums, carteirinha de médium recebida, eu não vou mais sair de lá. Não. O tempo vai mostrar se você é médium ou não. E eu vou dizer mais, vou dizer de novo. Só o tempo vai mostrar. Só o tempo. Às vezes esse tempo é de 2 anos, às vezes esse tempo é 3 anos. Então, você precisa, para ter segurança da montagem do grupo mediúnico efetivo, você precisa de tempo, de observação. Você vê que para a psicografia, Allan Kardec pedia para o indivíduo testar 15 minutos todo dia durante 6 meses. E se não houvesse produção, estava caracterizado que ele não tinha aquela mediunidade, ou estava caracterizado que ele era médium improdutivo naquela área. Então Kardec propunha que a gente experimentasse, que a gente tentasse. Então, embora eu vá falar só de reuniões mediúnicas, eu também vou mexer com a psicografia. Porque eu acredito que você fosse ouvir a gravação, você iria se impregnar com os fluidos deletérios daquele espírito. Eu estou colocando assim para vocês mesmos analisarem a coerência ou não dessa colocação. Se você tem um compromisso de ajudar alguém, prestem bem atenção o que é caridade. Caridade é compromisso. Caridade é ter compromisso com o outro. Se eu quero ajudar o meu irmão obsidiado que chegou na casa, eu preciso ter uma responsabilidade, uma dedicação profunda com o caso dele. Ter essa responsabilidade é dar a ele respostas e fazer com que as respostas o modifiquem. Permitam que ele se transforme moralmente. O problema nosso é que a gente vive às cegas. A comunicação acontece, eu não gravo, o atendente fraterno não sabe nada dessa mediúnica para o paciente, aspas, paciente, não gosto de usar a palavra paciente, para o frequentador, para a pessoa que está chegando em busca de apoio. Ele não sabe de nada. Então, outra coisa que é importante, já começar a pensar em modificar. Tem que ter um diálogo entre o atendimento fraterno e a mediúnica. Senão esse atendente é cego. E não adianta vir dizer que ele está movido pela intuição. E pela intuição ele está orientando a pessoa.
Muito bem, vamos supor que ele tenha uma baita de uma intuição assertiva, tudo bem, só que ele precisa de informação a mais. Do mesmo jeito que eu, como médium, ontem estava psicografando, numa das cartas identificou a presença de determinados poetas e de repente o Rogério Coelho acabou psicografando os poetas que estavam citados na carta. Só que o detalhe, nem eu nem ele sabíamos o que estavam escrevendo um do lado do outro. Os poetas que foram citados na carta foram exatamente os poetas que ele recebeu, sem que houvesse nenhuma combinação entre nós. Então, um médium precisa da confirmação do outro. Então, se você é um atendente fraterno intuitivo, você precisa da confirmação da mediúnica. Mas eu garanto a você que a mediúnica vai ter mais informação do que você pela intuição. Isso não foi um bom caminho para a gente. Não foi. Porque, primeiro, hierarquizou, elitizou, criou a hierarquia que o médium de desobsessão é o mais médium, o médium de educação mediúnica é o menos médium. Não existe isso. É médium ou não é médium. Não existe isso. Então, tudo é laboratório, mas um dos grupos é a porta de entrada. Um dos grupos é uma porta de entrada. É como se fosse um centro de acolhimento. Vamos acolher os médios que estão chegando na casa. Em qual grupo? Neste grupo. Este grupo é o grupo de teste. A pessoa vai ficar lá uns 3 meses analisando, testando. Vou dar um exemplo para vocês. Chegaram 2 pessoas no mesmo dia, no Ládio Claro, e disseram assim: nós somos médios e queremos trabalhar e tudo mais. Conversei com um, conversei com outro. Aí a gente se reuniu com mais 2 companheiros, levamos eles até uma sala, porque eles disseram para mim que eram médios, né? Eu fui até a sala e aí nós abrimos um breve trecho do Evangelho, de um livro de mensagens, e fizemos uma prece e pedimos que os espíritos que porventura estivessem junto a esses médios ou pudessem se manifestar a esses médios, se manifestassem. Um deles teve uma manifestação pela maneira, pela forma, pelo gestual, pela lógica que a gente já observa, a gente percebeu realmente que se tratava de mediunidade, no caso daquele rapaz. No caso da senhora, ela apenas parecia sentir as coisas, mas não via informação. Eu perguntava: mas você sente o quê? Eu sinto uma angústia, mas não vê informação. Eu sinto a tristeza, mas não tinha informação. Aí eu disse assim: e a senhora está triste? Tem alguma coisa acontecendo na sua família? Ela disse: não tem acontecendo nada, está tudo bem, está tudo tranquilo e tudo mais. Uma coisa, gente, é captar fluidos. A outra coisa é ser médium. Quem capta fluido vai para o passe. O fluido tem informação? Tem, mas normalmente a informação do fluido é sensitiva. A informação sensitiva do fluido, ela só é sensação. Ela pode até transmitir o conteúdo dos sentimentos, mas ela não desenvolve. Se a mulher de repente desse voz ao sentimento, ela ia ficar girando em círculo e na medida que eu perguntasse, ela não ia desenvolver. Por isso que é importante o doutrinador substituir a fala pela pergunta. Porque a pergunta será um instrumento de análise da mediunidade também. Porque a mediunidade, com a pergunta, tanto ela expande a mediunidade do médium, porque o médium vai ficar impressionado depois. Quando a gente aplica esse método, no começo o médium fica meio travado. Mas depois ele começa a perceber que quando o doutrinador pergunta, vem a resposta de inopino, de imediato, na cabeça dele. É impressionante. Isso efetivamente acontece. E ajuda a desenvolver o médium. O médium que não se desenvolve é o médium que ouve demais o doutrinador. Ele ouve tanto que ele não dá desenvoltura à informação. E a mediúnica precisa de informação. Quanto mais informação eu tiver do obsessor que se manifesta, do espírito que se manifesta, mais eu vou ter condições e subsídios de oferecer um tratamento consciente para o paciente. Então, o ponto crucial é quem é médium, quem não é.
Mas como é que eu sei? Esse primeiro teste é uma forma, mas ele não é suficiente. Isso é o primeiro teste quando a pessoa chegou na casa. O segundo é, vamos para o laboratório de acolhimento. Se quiser chamar assim, chama assim. Vamos para o laboratório de acolhimento. Por que a palavra laboratório é tão simpática? Porque é um local de experiência. Um local de experiência. Não quer dizer que vai ser assertiva, não quer dizer... É livre, é tranquila, ela é descomprometida de você ter que manter aquela pessoa ali. Aliás, a pessoa tem que entrar já sabendo que ela está sendo apenas analisada, avaliada, vendo se tem mediunidade ou não. Isso lhe dá segurança para evitar os maiores dissabores no futuro. Então, eu preciso de um referencial. Eu só sei se um médium é autêntico, só sei se tem espírito ali, se eu tiver um referencial. Como assim? Eu preciso de um caso. Eu preciso de um caso para confrontar com a mediúnica. Isso se encaixa perfeitamente no que Allan Kardec recomenda. Eu vou dizer de uma vez por todas, e assim, vou dizer de maneira muito firme, que não me importa quem é o amigo espiritual ou o médium através do qual disse que não podemos evocar. Eu não vou seguir. Eu vou seguir Kardec. Eu não vou seguir os espíritos que acham que nós não devemos evocar, não. Vou deixar bem claro isso. Eu sou espírita, eu quero formular uma casa espírita, eu vou seguir Kardec. Eu não tenho outra segurança além de Kardec. Não tenho. A minha segurança é Allan Kardec. A minha segurança é o Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade que orientou Allan Kardec. Então eu vou seguir Kardec. Nesse sentido, eu vou evocar. Porque Kardec aconselhava a evocar os espíritos. Então a evocação dos espíritos é o nosso ponto de referencial da autenticidade também. Porque quando eu não evoco, eu fico à mercê das comunicações espontâneas. E as comunicações espontâneas acontecem, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Sabe? Eu preciso bater as informações. Eu preciso de um paciente que ele é uma pessoa que está sofrendo o vício das drogas e de repente eu não falei nada para esse grupo de 4 médiuns e de repente se manifestam espíritos nessa área. É bonito de se ver isso, sabe? É autêntico, é um trabalho sério com a mediunidade quando você percebe que os espíritos que estão se manifestando têm a ver com o caso do paciente. Mas quando não tem a ver? A reunião é de evocação. E quando não tem a ver? Aí você fez a segunda reunião, a terceira sessão mediúnica para ele, não tem nada a ver, não bate nada. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema. Muito grave e muito sério. Escutado na sua dor por ninguém. Tem espírito que está no umbral, é se batendo uns com os outros. É se batendo mesmo. Ali está no mesmo perispírito. É pancada mesmo, é violência. Em violência, é só ler Memória de um Suicida. É só ler o Nosso Lar. Para você perceber que essa esfera chamada umbral é uma esfera de dor, de sofrimento, de purgação. O famoso purgatório lá dos católicos é o umbral aqui dos espíritas. Porque é a nossa dimensão, é a dimensão do ser humano comum, dessa evolução mediana que nós temos. Não é nem mediana, desculpa. Porque nosso planeta não é evoluído. Não é. Nosso planeta é muito inferior ainda. Por isso que o nome é expiações e provas. Não, o nosso planeta é de provas e expiações. Não, o correto, a sequência correta é dizer expiações e provas. Quando é um planeta de prova, já está um pouquinho mais evoluído. Ele é de expiação. De expiação é porque é débito impulsório que o indivíduo tem já do passado. Então ele começa sendo de expiação e provas. Depois, em curso, em processo, em intercurso. Desse modo, a gente precisa entender, os espíritos são as almas dos homens. Eles têm opinião própria. Eles não são obrigados a concordar com o doutrinador. Acabou aquela tese de que o doutrinador induz o indivíduo a uma regressão de memória.
Essa coisa de dizer, ó, você vai voltar agora no passado. Bora, eu vou lhe mostrar seus quadros. Vocês lembram que é comum isso, né? Eu vou lhe mostrar seus quadros. Eu vou lhe mostrar seus quadros. O correto é dizer, meu irmão, procure perceber se os bons espíritos não lhe mostram alguma imagem e deixa o espírito falar. Eu vou lhe mostrar seus quadros. Deixa o próprio espírito dizer. Mas você propõe, você não impõe. Aprenda essa palavra, você é propositivo, você está propondo uma solução, você está propondo e você está perguntando. São duas coisas que tem que ser prioridade na fala do evocador, doutrinador. A proposição. Mas meu irmão, você não acha que essa sua perseguição já durou muito tempo? Ah, mas eu quero perseguir e tal. Sim. E depois, meu irmão, que terminar essa perseguição toda, como você estará? Ele vai dizer, eu estarei feliz porque consegui a minha vingança. E depois, meu irmão? E deixa o espírito pensar. O problema está no vício da gente querer oferecer um pacote de solução para o outro. O outro é outra pessoa. O outro tem um outro conteúdo. O outro tem uma outra história. Tem uma outra... A minha referência não serve para ele. As minhas colocações são relativas ao meu aprendizado, à minha vivência, à minha experiência de vida, que não tem a ver com ele. Ele é um outro ser humano, ele é uma outra pessoa. Eu vou dar uma dica para vocês, para quem gostar de estudo mesmo, mais acadêmico. Esse autor vocês vão ter que ler. Ele é um autor da área psicológica que vai ajudar muitos doutrinadores. O nome dele é Carl Rogers. C-A-R-L Rogers. G-E-R-S. Carl Rogers. Ele é da chamada abordagem humanista. E um dos princípios do Carl Rogers é não diretividade, não direcionamento. O que direciona o diálogo é o paciente, é a fala do paciente. Até o Carl Rogers deve estar a palavra paciente, ele chamava de cliente. Ele achava que a palavra paciente passava a ideia de que o outro é doente. Entende? Na casa espírita a gente também tem que pensar os termos. Então, ele dizia que você tem que ser congruente. Você ser congruente. Eu ainda vou fazer um seminário só pegando o Carl Rogers e ajustando ao doutrinador. Ao doutrinador e os atendentes fraternos. Eu vou montar um seminário só para atendente fraterno e doutrinador, que a gente consegue aí ajudar duas atividades ao mesmo tempo. Porque tanto faz falar com o ser humano encarnado quanto com o ser humano desencarnado. Tudo é gente. Tudo é gente. Então, congruência é deixar você tão à vontade que você não tenha vergonha de falar o que quer falar. Quando um doutrinador diz assim, mas meu irmão, nós também passamos por algo semelhante ao que você está passando. Ele está ali se colocando no pé de igualdade do ser. E esse é o fato, nós estamos iguais. A gente só está aqui desse lado. Mas se a gente tivesse desencarnado, talvez a gente estaria atrapalhado lá do outro lado da vida. Como muitos espíritas desencarnados ficam, como eu já tive a oportunidade de perceber. Então, não teve jeito esse negócio de ter 20 anos de espiritismo, 30 anos de espiritismo, não teve jeito. O tempo de espiritismo não quer dizer o tempo de transformação, de expansão da consciência do indivíduo. Ele tem que mudar. Se ele não muda, não funciona. Então vejam, eu estou aqui trabalhando, tentando fazer alguma coisa de útil. Então, é envolver um sentimento e evocar. Nós estamos aqui, meus irmãos, vibrando pelo senhor Antônio Pereira.
o senhor Antônio Pereira precisa do nosso auxílio, o auxílio dos nossos pensamentos, a fim de que a gente consiga trazer para junto de nós os espíritos que estão com ele. Aí você diz até assim: espíritos que porventura estão dificultando a vida, não entra em detalhe, porque o médico não pode saber o detalhe, o que é o caso do seu Antônio Pereira. Mas eu só cito o nome se os médios não conhecerem quem é o seu Antônio Pereira. Se for um trabalhador da casa, a gente evoca mentalmente. Já fiz isso. Quando é um trabalhador da casa, a gente faz a evocação mental. Meu Deus, nós estamos vibrando pelo nosso companheiro ou companheira que está em minha mente. Vibro por ele nesse momento, juntamente com a comunhão de pensamentos dos médiuns aqui presentes, porque nós queremos auxiliar esse nosso companheiro, no sentido da gente entender o que se passa com ele. Certo? Então a gente não diz o nome quando a gente sabe que o médium conhece, porque senão o animismo vai entrar em jogo. Vai entrar em jogo. Não tem bom. Se o Valmir é meu amigo, ele pede auxílio a mim, e eu estou na mediúnica, eu só darei passividade se a informação que vier na minha mente for algo totalmente fora do que eu sei dele. Aí eu também não engesso totalmente não. Mas se a informação for uma coisa completamente diferente do que eu sei dele, eu dou passividade, até para verificar até que ponto aquilo ali era verdadeiro. Né? O ideal é eu realmente não me apassivar no sentido de comunicação. O ideal seria isso, porque eu já conheço o caso dele. Qual vai ser o sentido eu dar uma comunicação? Aquela comunicação vai estar contaminada, eu não tenho como avaliar se tinha espírito comigo ou não. O que a gente faz avaliação de se tem espírito ou não é o desconhecimento do médium da situação, do fato, daquele indivíduo. E bate, aí de repente bate. Então é impressionante, eu fiz esse trabalho de hoje aqui com vocês, eu fiz em Sobral. E foi impressionante. Eu mesmo fui para lá, meio assim, né? Porque não fui eu que analisei se os médios eram autênticos ou não, como eu faço no Lado de Clara. No Lado de Clara, a gente tinha 39 médiuns. Descemos para 17 médiuns. Dos 17, 6 eu confio assim. Eu tenho quase certeza, não posso ter certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que se eu botar o nome, bate, não tem perigo, bate mesmo, não tem. E lá em Sobral foi impressionante, foi interessante, porque mesmo eu notando que os médiuns eram ainda primários ou não tinham muita habilidade com essa prática de serem perguntados ou questionados, mesmo assim bateram as informações, bateram muito as informações, tinha muita conexão, as 3 comunicações que ocorreram. Eu digo a vocês que teve 3 comunicações no prazo de 1 hora, no máximo 1h30. A mediúnica vai para 1h30, viu gente? Quando a gente vai mudando para esse modelo de Kardec, ela vai para 1h30 de duração. E normalmente, quando está bem desenvolvida, só dá tempo 2 comunicações. Tem espírito que chega a 36 minutos de comunicação. Mas eu vou dizer para vocês, é de uma riqueza impressionante. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma memória das comunicações lá de Sobral. Como tenho uma memória de todas as reuniões que eu fiz com trabalhadores, que a gente faz uma formação permanente, isso a casa também deveria fazer com os trabalhadores, tem uma formação permanente com todos os trabalhadores, em que os trabalhadores assistem a mediúnica conjuntamente a gente, e a gente aprende, a gente vai fazer a reunião com os espíritos, a gente aprende muito. Então eu tenho de memória determinadas comunicações. E quero dizer para vocês que já fiz um trabalho em que nós colocamos nome de trabalhador do movimento espírita, nem da casa era, não dissemos o nome, e a comunicação bateu profundamente, sobretudo dentro de uma questão realmente de intimidade, que nem eu sabia do companheiro, e que o companheiro depois revelou para a gente. Determinados problemas que todo ser humano enfrenta, mas o companheiro se resguardava daquilo. Muita gente não sabia.
É incrível que o médium não tinha nenhuma informação sobre ele, o médium não sabia quem era, eu não declinei o nome. Mesmo assim, a comunicação foi muito dentro. Teve uma outra comunicação que foi um trabalhador da casa. E eu ficava só observando a reação do trabalhador com a comunicação. E a comunicação foi muito dura, porque o espírito, ele descarava o trabalhador a ponto de dizer frases inteiras que o trabalhador dizia em casa. Isso confirmado com humildade pelo próprio trabalhador. Ele teve humildade de confirmar, que às vezes a pessoa fica meio... com humildade, e pela própria esposa. A própria esposa do trabalhador confirmou que realmente aquilo aconteceu. Ficaram os dois impressionados, porque eles tiveram a sensação que o espírito convivia com ele dentro de casa, de tanto detalhe que o espírito disse. Mas esse médium só está dizendo detalhe agora porque ele começou a ser treinado desde o comecinho, né? Ele assimilou a mudança. É muito relativo, o grupo iniciante ou o grupo veterano, como eu disse para vocês, onde tiver médium efetivamente autêntico, vai ter comunicação autêntica. Então, tanto faz se é veterano ou se é iniciante. Então, não precisa pensar nesse rótulo do grupo iniciante ou do grupo veterano, porque a mediunidade é a mediunidade em qualquer momento, em qualquer parte. Mas existem mediúnicas que não barram a informação. Aí você faz a seguinte análise histórica. Sempre foi assim? Se essa mediúnica, ela vinha trabalhando com algum acerto, Faulkner, então é necessário que suspenda o nome por um tempo e volte o nome em outro momento. Deve ter havido algum problema, deve ter havido algum bloqueio, deve ter havido alguma pouca qualidade de evocação, mas isso só no caso se a mediúnica vinha sendo assertiva para outros casos, certo? Se ela não vinha sendo assertiva já, então é fato que não tem médiums ali, ou que de 3 médios tem só um. O que eu vou dizer para vocês aqui vai assombrar um pouco, mas normalmente uma mediúnica que tem 10 médios, na verdade só 3 são. Só 3 são. Os outros todos é animismo. Animismo, imaginação. Aprendeu a dar comunicação. É fácil aprender a dar comunicação. Eu estou com raiva de você, eu não quero que você progrida. É fácil aprender a dizer isso. É fácil achar que está com um espírito, porque você teve ali um sobressalto. Por isso que tem outros seminários só para médium, em que a gente ensina em que momento o médium deve dar a comunicação. Ele tem que trincar o dente, como se diz. Só dê a comunicação se ela vier com força, se ela tiver, ela chegar num ponto que você não controla mais. Mesmo você sendo um médium, aspas, educado. É uma palavra também que a gente tem que rever. Porque é muito fácil. Eu estou aqui na mediúnica, a palavra concentração também está errada, eu não tenho que concentrar. Se eu concentro nenhum espírito, eu não vou sintonizar com o espírito, não. Eu estou concentrando aonde? Se eu concentro, estou concentrando em algum lugar. Eu creio que quem questionou isso pela primeira vez foi Armínio Corrêa Miranda, a palavra concentração no livro Diversidade dos Carismas. Então não é concentrar, é deixar a mente livre, deixa a mente correr o pensamento. Aí de repente vai ter um pensamento, vai ter uma ideia que vai ficar voltando. Ela vai ficar voltando, ela vai ficar se fixando. De se fixando, ela vai começar a se agigantar. Ela vai começar a ganhar tônus emocional. Certo? Tipo, por que eu estou aqui, né? Eu estou com vontade de sair daqui. Eu estou com vontade de sair daqui. Eu tenho raiva dessas pessoas. Vai entendendo? Mas você deixa. Deixa o pensamento se aprofundar. Deixa ele ganhar tônus emocional. Deixa chegar num ponto que você já não aguenta mais. Você tem que falar. Você tem que falar, você não aguenta mais.
Entendeu? Aí você caminha para uma maior. Porque tem médium que o sopro do fluido já está incorporando. Faça isso não. Faça isso não. Você tem que se apropriar, você tem que de alguma forma observar o que está acontecendo de você. Eu vou dizer para vocês que meditação é uma técnica. Meditação não tem a ver com outra religião, o hinduísmo, o budismo. Meditação é uma técnica. Meditação é recomendada para empresário, meditação é recomendada para... Hoje em dia, meditar é simplesmente se observar. O pessoal está botando um nome chique agora. Mindfulness. Como é? Mindfulness, como é o nome? É isso mesmo. Mindfulness. É. Estão botando esse nome chique agora, tá entendendo? E é mais ou menos isso. O Divaldo teve que recorrer a isso. Por causa do fluxo mental do médium. Ele tem que ser um observador. O bom médium é aquele que observa os próprios pensamentos. Ele se coloca fora, como se estivesse fora, para observar os pensamentos. Ele não analisa, ele não julga. Ele tem que aprender a não julgar, não analisar. Porque ele vai ter que falar o que vier. Mesmo que seja a coisa mais ridícula do mundo, ele não pode julgar. Se ele julgou, animizou. A tarefa difícil do médium é essa. Ele tem que treinar não julgar. Ele tem que treinar não triar. Ele tem que treinar. Quem vai fazer a triagem não é ele, é o evocador, é a equipe de trabalho. Ele não tem que ter preocupação se vai ser ridículo ou não, se isso ou aquilo. Não. Entende? Há muita gente que tem um problema com a história do palavrão, né? Mas me diga uma coisa. Se o espírito se comunicava era daquele jeito. Agora, eu já vi médium que toda a comunicação dele era não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí era ele que tinha esse costume, tá entendendo? Mas tem espírito que vai se comunicar em gíria, tem espírito que vai se comunicar e de 3 palavras que disser, um palavrão. Um palavrão. É a peculiaridade do espírito. Não, aqui é um templo de religião, você não pode falar o... É a maneira dele se comunicar. Aí, nesse caso, a educação... Se o doutrinador se incomodar muito, ele pode só dizer assim: meu irmão, existem outros companheiros aqui em tratamento, nós gostaríamos que você pudesse ter um pouco mais de cuidado com a linguagem. Só isso. Porque essa proposição vai para a cabecinha do médium também, entende? Pois não, Lívia? Isso é realmente ação do espírito ou pode ser já... Se depois de tratamentos as percepções prosseguem e as percepções tenham lógica, se as percepções têm lógica, têm coerência, têm sequenciamento, não é esquizofrenia. É muito importante que a gente se aproprie, nem que seja basicamente, de informações sobre o que é bipolaridade, o que é esquizofrenia, para a gente poder orientar. Teve um centro espírita, bem conhecido no nosso meio, que me mandou uma jovem dizendo que ela tinha mediunidade. E ela tinha bipolaridade. Eu não coloquei mediúnica. Porque no caso, era um quadro psiquiátrico, era um quadro comportamental. A esquizofrenia e o surto, eles não têm lógica, eles são monoideicos, eles voltam ao início, eles são cíclicos, as ideias são absurdas demais, não tem ponto de encontro, você quer pegar o fio da meada e não encontra. Lá aconteceu um episódio, a moça surtou no centro, caiu no chão, e aí já se juntou os médiuns e já estava todo mundo dizendo que estava sentindo espírito A, espírito B, espírito C. E aí eu estava fazendo a palestra, ficaram com a moça na sala, a moça no chão, desacordada, e mandaram me chamar depois da palestra. Eu desci, a primeira coisa que eu fiz, ela estava no chão, numa sala, a primeira coisa que eu fiz foi tocar no pé dela. A segunda coisa que eu fiz foi tocar na extremidade dos dedos. Se as extremidades estiverem quentes ou a temperatura normal, não tem transe.
todo médium esfria as extremidades quando entra em transe. Sobretudo se o transe for profundo. Então, ela voltou e continuou dizendo, falando o nome de gente que já tinha morrido, e dizendo e falando, e era uma coisa totalmente desencontrada. Aí eu olhei para a mãe e disse assim, desencarnou alguém na família? Ela disse, desencarnou um tio que ela gostava muito. Eu disse, foi depois disso? Ela disse, foi depois disso. O tio tinha esse comportamento? Ela disse, não. Ele desencarnou de câncer. Aí eu disse, olha, leve a sua filha até o hospital de Messejana, para ela se cuidar, porque ela está com um surto. 15 dias depois a menina voltou, veio agradecer a gente, normalíssimo, sem nenhum problema. Não era mediunidade. Se a gente não tem conhecimento, a gente pega uma pessoa dessa e bota até numa mesa mediúnica, como no passado já aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mediunidade tem lógica, ela tem começo, meio e fim. A mediunidade, ela explica, ela responde. É diferente de algo dessa maneira. Então é muito importante ter noção. E eu diria, não é uma questão, não se taxa mais hoje, não se usa mais nem essa palavra, loucura, viu? Não se usa mais não. Certo? Uma pergunta aqui do... Conseguisse avaliar a autenticidade do grupo mediúnico. Depois que você tiver segurança, batendo as informações com as pessoas que frequentam o grupo, você pode começar a partir para outras perguntas, para os mentores que se manifestam. E você vai fazendo perguntas. E ter muito cuidado, porque o mentor às vezes é um mistificador. Ter muito cuidado com um mentor exclusivo. Conheço casos que se apresentava sempre aquele mentor, como também através de determinado médium. Eu já estou em observação lá no próprio lado de Clara, através de uma médium, que só se comunica aquele espírito, toda a vida é aquele espírito. E é um espírito até da área de Umbanda, né? E toda a vida só se comunica a ele. Não que ele seja um dos, digamos, orientadores da Umbanda, mas ele é alguém que tem conhecimento nessa área. Aí quando a gente vê o passado da médium, a médium passou pela Umbanda, entende? Aí você começa a perceber que há uma fixação, é uma zona de segurança da mente do médium, e o que faz com que a gente perceba que o grupo precisa se trabalhar melhor. Quando uma casa é fundada, a casa ela vai crescendo até que se defina para aquela casa um mentor em específico. É muito difícil, numa encarnação, já haver a mudança de mentor. Normalmente, o mentor de uma casa, como o mentor de um médium, é da encarnação inteira. Então, eu acho estranha essa pergunta. Porque se você está querendo dizer que a casa está passando por uma transição e as coisas estão mudando, e os espíritos que antes se manifestavam não se manifestam mais, porque agora tem uma qualidade maior, aí eu entendo o que você está dizendo, mas eu não taxaria isso de mudança do mentor. Eu taxaria de qualificação da casa para que espíritos bem mais sérios, bem mais evoluídos possam vir a se comunicar. Eu pensaria nessa direção. Quando a casa realmente muda, porque toda casa tem que estar em sintonia com o espírito de verdade. A casa só está em sintonia com o espírito de verdade quando as obras de Allan Kardec estão em primeiro lugar. Quando se estuda, quando um grupo tem um compromisso profundo com o estudo. Esse compromisso profundo com o estudo garante a presença de espíritos sérios. Quando os espíritos não são gravados, não são avaliados, não são analisados, os mistificadores circulam por ali livremente. Tem mistificador que fica chateado porque fica difícil entrar em determinada casa em que as comunicações deles são analisadas.
Então, gravar a comunicação é afastar a mistificação. Porque eu vou analisar a comunicação. Depois eu vou gravar a comunicação. Depois a gente vai ter reunião para discutir as comunicações. Você pode fazer isso de 6 em 6 meses, se quiser, de 3 em 3 meses, se quiser, depende da casa, de 2 em 2 meses. Mas é muito importante que o grupo tenha um dia em que se reúna para analisar as comunicações. No lado de Clara, como a gente já tem grupo de pesquisa, eu coloco para o grupo de pesquisa. Aí o grupo de pesquisa analisa o receituário, como é que foi, uma carta, como é que foi, e comunicação mediúnica, como é que foi. Aí vai avaliando. Mas o grupo tem que caminhar consciente. E todos os trabalhadores assistem isso. Isso não é voltado só para o grupo mediúnico. Tem que crescer todo mundo junto. Porque assunto de espírito é assunto de espírita. Não é assunto só de médium e doutrinador, não. É assunto para todos os trabalhadores da casa. Não atrai. Muitos desses espíritos que hoje são crianças sofreram desilusões religiosas em outras encarnações. Querem nem saber de religião. O espiritismo tem um leque de possibilidades para trabalhar a cabeça deles. Ele entra pela ciência, daqui a pouco ele está na religião, gente. Mas a gente tem que ter uma noção precisa do que a gente está fazendo. A gente tem que ter uma consciência do programa que a gente está oferecendo para o público. A gente tem que transformar o espiritismo numa escola. A casa espírita é uma escola. O centro espírita é uma escola de aprendizado, em que eu vou colher um ensinamento para aplicar na minha vida cotidiana. O espiritismo é a doutrina que tem que romper templo e mundo. Foi-se o tempo que a gente entrava no templo, ficava com voz mansa, o olhar ameno, aquela coisa linda, santa e maravilhosa. Aí depois que saía, era o mesmo marido, era a mesma esposa, era o mesmo irmão. Não, é todo mundo pé no chão, somos imperfeitos, estamos numa escola de aprendizado e não há ruptura entre centro espírita e mundo. Eu quero tratar hoje, o tema vai ser a guerra na Síria sob a óptica espírita. Garanto a você que é muito mais interessante do que palestra copiada do Evangelho segundo o Espiritismo. Só o tema fora da caridade não há salvação, a palavra salvação já não é espírita. Ali foi Kardec reagindo a uma colocação que a igreja fazia. Fora da igreja não há salvação. Aí ele diz, fora da caridade não há salvação. Porque ele queria dizer o seguinte: quem faz a caridade é que tem consciência tranquila, paz de espírito. Quem faz a caridade. Mas o tema em si não é o tema. A não ser que o palestrante pegue e esclareça. Vamos começar analisando a palavra salvação. E aí é bom. Aí é bom, porque você desmistifica a palavra salvação. Os temas vão ter que mudar e o povo vai ter que aprender sobre a obsessão, sobre a influência dos espíritos, sobre o perispírito. O povo vai ter que aprender. Sabe por quê? Porque eu vou falar para o paciente, aspas, quais foram os espíritos que foram atendidos. Não, tu não pode falar, não, você vai apavorar o paciente, você vai apavorar a pessoa. Então o seu centro espírita não está ensinando espiritismo. Se eu vou apavorar, se a pessoa que está assistindo as palestras no centro espírita vai se apavorar, a pessoa foi no centro espírita, a pessoa sabe que espírita lida com espírito, e ela é tão inocente, e ela é tão primária assim, que ela vai se assombrar porque se comunicou um suicida relacionado com ela, porque se comunicou um alcoólatra relacionado com ela. Não, ela tem que saber sim. Porque quando eu vou na Unimed, eu quero saber qual é o meu problema. É por isso que a igreja evangélica está lotada e centro espírita é minguado. E não adianta ficar dizendo, porque é fanatismo, porque o pessoal é fanático. Não adianta, é incompetência nossa. A gente tem um serviço, a gente tem um trabalho que pode ser feito e a gente não está oferecendo para o público. A gente oferece para o público pouquinho conhecimento. Porque eles não têm condição de saber. É um povo ignorante. Nós aqui, os espíritas, de dentro da casa espírita, é que somos os iniciados. Nós é que sabemos o espiritismo. Para nós, o estudo da codificação. Para o povo, dá uma migalhazinha de evangelho para eles. Desculpe as palavras contundentes, gente, mas nós vamos ter que acabar com essa exclusividade do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O público, ele tem que saber sobre fluido. O meu público tem que aprender a fluidificar água. O meu público tem que aprender o que é um passe. Eu tenho que fundamentar isso aí para ele. O meu público tem que aprender doutrina espírita. Para que eu possa sentar com o indivíduo e dizer, olha, foi atendido espíritos tais, tais e tais. Diante dos conteúdos, eu, atendente fraterno, sugiro que você leia tal livro.
atendente fraterno. Ele tem que estimular o estudo do outro. E dizer, ó, esse livro aqui vai lhe dar respostas para o que você está vivendo. Esse capítulo aqui é importante para você entender por que esse espírito está próximo de você. Isso é um tratamento consciente e autoconsciente em que eu digo, ó, agora é contigo, companheiro. A casa espírita aqui está fazendo a parte dele, mas você vai ter que fazer a sua parte. Você é parte principal do seu tratamento. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então você tem que se ajudar. Então quando eu sei quais são os espíritos que estão me acompanhando, eu percebo a plausibilidade disso, porque realmente eu pensei em suicídio. E realmente é interessante, porque depois da bebida eu penso na droga. Então realmente tem sentido esses espíritos foram atendidos nesse centro espírita. Eu começo a frequentar o centro espírita. O pessoal às vezes pergunta assim, Vala, por que vocês têm lá 147 trabalhadores? Por que foi? Porque a pessoa foi aprendendo doutrina espírita com a própria dor e depois quis se tornar espírita. Atendi uma senhora agora, recentemente, ela disse assim, Nilton, eu quero ser espírita. Eu era católico, mas agora eu quero ser espírita. Recebeu uma carta do marido, recebeu a segunda carta do marido, recebeu a terceira carta do marido. O marido nem falou nada sobre isso. Ela sentiu o apelo. Se eu quero ser útil, eu quero servir na doutrina espírita. A doutrina espírita é que realmente me responde. Eu tenho assistido às palestras. Chega meus olhos brilharam assim para ela. Eu disse que esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí tem centro espírita. Ah, porque a gente tem pouco trabalhador, porque a gente tem pouco trabalhador. Você está formando os trabalhadores. Mas você só forma trabalhador se ele for consciente do que é a doutrina. E só é consciente da doutrina se ele tem informação de espírito, se ele tem informação da doutrina, se ele tem esse diálogo constante. Você sabia que quebra com muita coisa, quebra com vaidade, quebra com negócio de hierarquia dentro de casa espírita, quebra com tudo. Por quê? Porque eu começo a saber que eu estou ali atendente fraterno, mas eu sei que os bons espíritos é que estão conduzindo o tratamento. Eu começo a tirar de mim o protagonismo e colocar o protagonismo nos espíritos. São eles que estão ajudando e fazendo. Não sou eu. Então quem sou eu? Eu sou apenas um instrumento. Tomar essa consciência é se proteger contra a vaidade. Tomar essa consciência é se proteger contra uma série de problemas que as casas espíritas enfrentam por disputa de poder. Eu quero ter o cargo, eu quero ser presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Então a gente precisa tomar mais consciência de que os espíritos estão com a gente, que eles circulam na casa, que eles estão nos vendo, que eles estão conosco. A gente foi para o outro extremo. Antigamente a gente dizia que tudo era espírito. Hoje a gente diz que tudo somos nós. Aí a gente vive no extremo no outro. É um equilíbrio, é uma parceria. É espírito e a gente espírito, espírito e a gente. Dialogando e melhorando, vamos melhorar cada coisa. Já que não tem 100%. É bom que não tenha. Progresso é isso, não é? A gente caminha para e passo na busca do progresso exatamente por isso. Mas eu garanto a vocês uma coisa. A casa espírita vai começar a lotar de gente. Ah, Nilton, é porque você está usando o fenômeno. Não, eu estou apenas dizendo o seguinte. Qualifique sua mediúnica. Os próprios espíritos vão fazer propaganda do centro espírita. Vão intuir fulaninho que está lá na casa dele a levar a filha dele para o Geluz, porque a filha vai ser tratada no Geluz, porque o próprio mentor acredita naquele grupo mediúnico e sabe que o caso da menina vai ser resolvido. Ele vem intuído. Ou vocês acham que a palestra do Divaldo lota só por causa da oratória dele? Não. Eles, os espíritos, intuem as pessoas a irem. Mas por quê? Porque a fala do Divaldo está toda norteada por Allan Kardec, no sentido de fazer com que a pessoa perceba determinados detalhes. Palestras são verdadeiros tratamentos. Porque o verdadeiro tratamento é o tratamento do conhecimento, que liberta. Esse é o maior tratamento. Não é a mediúnica. A mediúnica é acessório. O passe é acessório. A água fluidificada é acessório. O principal é o indivíduo se tocar de que ele precisa mudar de rumo.
mudar de vida, qualificar a sua existência, otimizar o seu comportamento. Esse é o eixo primordial. Por isso que o tratamento tem que ser colocado nas mãos dele. Ó, você é que é responsável. Tá aqui os livros que você precisa estudar, os capítulos, os espíritos comunicados foram esses aqui. Você vai voltar para a gente conversar depois. E aí você faz só o acompanhamento. Tudo bem? É uma área muito grave do nosso movimento espírita. Tá certo? Porque existem sim essas intervenções no perispírito. E para tanto, realmente não há necessidade do objeto cortante. Mas, ou existe aquela que corta, que é autêntica, chega nem sangra, e o paciente não diz nem ai nem oi, ou existe aquela que, não tendo isso, sendo só o toque ou a mímica corpórea da intervenção, cura. Isso é a mediunidade de cura verdadeiramente. A gente tem que se proteger, porque às vezes em nome de lotar a casa, a gente recorre a isso, aí as pessoas ficam mais fixadas no corpo do que na alma, as pessoas esquecem o evangelho, as pessoas esquecem a doutrina, e vai só para lá, só para isso, e adeus. E não houve transformação. Dizer que isso é caridade, pode até ser ali no sentido imediato, mas ela não é uma caridade perene, verdadeira, que liberte a alma. Pelo contrário, aprisiona a alma ao materialismo. E quando você pensa que está praticando espiritualidade, você está praticando uma religião materializante, materialista, porque está trazendo a alma mais para o corpo e tornando o corpo mais importante do que a alma. É como a Joana de Ângeles diz: médico, cura-te a ti mesmo. Ou Jesus dizia: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Porque Jesus falava de um clique de mudança, de transformação. Ele falava de uma proposição interior de ser uma pessoa nova, para merecer um corpo novo, um organismo melhor. Então é bom a gente estar atento a isso. E gente, a psicografia eu defendo sim, porque ela não é burocrática, ela é tranquila, ela vai para o papel, ela pode ficar tempo engavetada, pode ser analisada, ela é flexível, ela não causa problemática nesse sentido. A gente analisa primeiro, mas a gente tem que analisar sempre e verificar se o espírito que assinou é o espírito que assinou. E se questionar sempre. Prefiro 1000 vezes um médium que começa botando só lá Adriano, Paulo, Joana, do que um médium botando Meimei, Sheila. Eu fico me perguntando, e não tem espírita cearense desencarnado não que pode assinar? É aquela coisa, a pessoa diz assim: essa casa aqui é protegida pela Sheila. Meu Deus, mas Sheila é lá do Rio de Janeiro e não tem mentor, é sempre mentor desconhecido. Por que é, gente, que não aparece diferente? Não é curioso? Não é suspeito? Não parece que a gente está simplesmente se deixando levar por um imaginário que já pré-existe? Vamos buscar autenticidade, vamos deixar fluir naturalmente quem assina. Até porque muitos deles não são conhecidos mesmo, não. Não são. São seres que não são conhecidos. São indivíduos que se fizeram no mundo espiritual, às vezes. São indivíduos que têm gratidão ao centro espírita. São indivíduos ligados a nós por outras encarnações. O nome dele tanto faz, pouco importa. Então é importante a gente não se perder por esses poucos detalhes e se ligar à essência de tudo, ao bojo da essência de tudo. Eu acredito que só assim um tratamento espírita faz com que as pessoas entendam o espiritismo, percebam a seriedade da doutrina espírita e voltem e chamem outras pessoas também para o serviço no centro espírita. É muito importante a gente perceber a correlação e a ligação entre todos esses setores. Agora tem mais uma... Cadê a nossa mestre de cerimônias?
me indicou isso, sabe? É muito espírito saindo mediúnica sem ter sido esclarecido. É muito quadro de mistificação e muito animismo. Então há uma cegueira na área mediúnica muito grande na maioria das casas espíritas. E a gente precisa encarar isso com humildade, com realismo, para a gente poder avançar e contribuir de fato para a doutrina ser o que ela é. Ciência, filosofia e religião. E ela poder ser uma doutrina libertadora, que de fato ela é. Para que a gente pare de reproduzir o nosso passado de padre, de freira, com todo respeito às religiões, mas o nosso momento agora, de trabalhador da última hora, é com a doutrina. E a gente precisa ser coerente com essa doutrina. E eu ficaria muito feliz se vocês conseguissem começar a aplicar, porque eu acredito que a gente vai melhorar muito a qualidade do nosso movimento espírita, a qualidade das nossas mediúnicas. Quem sabe no futuro a gente vai estar trocando muito mais ideias. Quem sabe no futuro as UDEs possam pensar o que Kardec fazia. Ele juntava as comunicações das várias casas espíritas. Ele juntava diálogos que ele tinha com os espíritos e montava uma revistinha. A revista espírita não surgiu assim? Ele pegava várias comunicações, artigos, juntava tudo bem legal e publicava. E aquilo servia para edificar o movimento espírita inteiro. Então, é esse o olhar que a gente tem lá na frente, se a gente puder caminhar assim. O Grupo Espírita Miramês já está nesse passo, o Grupo Espírita André Luiz já está nesse passo, o Valmir já me relata algumas mediúnicas dele, também já está nesse passo. A ideia é a gente disseminando as reuniões mediúnicas de Kardec e tentando praticar as reuniões mediúnicas de Allan Kardec, para a gente ir vencendo esses percalços e resgatando o que o Espiritismo é, porque a gente se desviou. O movimento espírita brasileiro se desviou já faz algum tempo. Aí a gente tem que retomar o tripé da doutrina e vamos tentar fortalecer esse instituto de pesquisa e ciência espírita. Vamos acessar, vamos conversar com eles, vamos trazê-los, vamos oferecer para eles médiuns, para eles analisarem o que eles estão precisando. Eles dizem que pedem as casas espíritas e os médiuns não aparecem. Eles precisam para poder fazer as pesquisas deles. Entende? Então, vamos fortalecer o instituto. Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre e amigo, nós estamos muito agradecidos por essa manhã de estudo e prática mediúnica. Cada vez mais a gente nota, Senhor, que todos sofremos. Cada vez mais a gente percebe que a morte não nos transforma nem em anjos nem em demônios, e que o homem é o que é, com o corpo ou sem o corpo. Nós queremos agradecer aos espíritos que se comunicaram hoje, que com certeza foram conduzidos pelos mentores espirituais desta casa, da nossa UDE 7, do nosso movimento espírita, com o objetivo de nos edificar, de nos engrandecer com esse aprendizado. Nós carregamos na memória a comunicação dessa senhora e a comunicação desse homem, pensando neles como nossos irmãos e enviando a eles dois nossas mais sinceras vibrações de paz, de equilíbrio e de harmonia. Que possamos ter humildade, Senhor, cada vez mais, sempre que tratarmos da mediunidade, e que possamos saber dar espaço aos espíritos para dialogar conosco, interagir conosco e estudarmos todos nós juntos o Teu Evangelho, que está cada vez mais clarificado por todas as obras da doutrina espírita.
No mais, muito obrigado. E que possa nos fortalecer como trabalhadores da causa espírita, como médiuns, como doutrinadores, como lidadores e estudiosos. Que a nossa UD7 possa ter o teu apoio para os nossos eventos, para os nossos trabalhos e atividades. Que as nossas casas possam, nesta região, produzir luz nos corações humanos. Que assim seja.